Olá, tudo bem com você? Sou Caio Oliveira e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Satélite 9. O vídeo de hoje é sobre os Igigi ou Igigo. Para muitos eram escravos, mas há quem acredite que não era bem assim, que eram uma classe de deuses mais baixa, subordinados aos Anunnakis. Mas quem vai contar essa história é o nosso convidado, Rodrigo, do canal Ancestral. O primeiro link na descrição desse vídeo leva ao canal dele. Gostando, visite o canal para mais conteúdos. E então, Rodrigo, quem foram esses Igigi? Escravos, deuses subordinados? Os seres humanos foram criados para substituí-los? São tantas as dúvidas. Responde aí. Olá, ancestrais, tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os chamados Igigi ou Igigo, que na verdade é conhecido como um grupo de deuses, né? Geralmente foi definido como um grupo de 7, mas com o passar do tempo foram definidos como um grupo de 8 até 9 deuses, tá? Bom, os Igigis, né, ou os Igigi ou Igigu, é um termo de origem semítico, tá? Que já vem do antigo acadiano, que descreve um grupo de possivelmente de 7 até 8 deuses, e provavelmente que o deus Marduk, né, o grande Marduk, fosse um deles. Mas a participação total neste grupo não é assim muito clara e provavelmente mudou de acordo com os tempos. E Igigi, ele é tido como se fosse uma classe de deuses, vamos dizer assim, mais baixos ou jovens para a época, subordinados aos conhecidos como os Anunnaki. Ok? Então confira comigo. Bom, falando sobre as funções, né, dos Igigi, é um termo, como, né, no termo Anunnaki ou Anuna, o termo Igigu ou Igigi, ele é igualmente complicado, né, e precisa assim, de até mesmo um estudo bem aprofundado sobre esse termo. Igigu, que é provavelmente de origem semítica, tá, do antigo acadiano, ele indica um grupo de deuses do panteão mesopotâmico, que no entanto não é totalmente claro que distingue, por exemplo, os Igigi dos Anunnaki. Ok? Ou do Igigu para o Anunas. Mas é certo que no começo eles eram subordinados aos Anunnaki. Ok? E o termo Igigo, né, no sumério, ele denota algo como um significado assim, de príncipes ou soberanos. Ok? Sobre a história, né, conhecida como Atrahasis, né, o famoso dilúvio sumério, a história babilônica, né, do dilúvio, ela é um precursor da história do dilúvio no épico conhecido como Épico de Gilgamesh, que no tablete 11. Tá? E ele oferece algumas evidências sobre a relação entre os Anunnaki e os Igigu. O poema começa com as linhas quando diz assim: quando os deuses, como os homens, suportavam o trabalho e sofriam o trabalho dos deuses era grande, né? O trabalho era pesado, o sofrimento era muito. Né? A linha 1 e 4. A composição continua dizendo o seguinte: os 7 grandes Anunnaki estavam fazendo o Igigu sofrer o trabalho, nas linhas 6 e 5. Eu vou pôr para vocês a referência, tá? Eu vou ver se eu acho a imagem para colocar para vocês. O que se segue é parcialmente, né, fragmentário, mas ele parece indicar que os deuses Igigu ou Igigi, eles não queriam mais trabalhar e, portanto, né, os Anunnaki tinham que encontrar uma solução para isso, porque os Anunnaki, para quem não conhece, eles vieram para extrair ouro, né, da Terra. E em uma última análise, isso levou à criação dos que para alguns eram os atuais seres humanos, né, mas poderiam ser provavelmente conhecidos como o mais antigo, né, como os Homo habilis, os Homo erectus, os Neandertais e assim por diante. Tá? Que a partir de então tiveram de suportar os trabalhos que eram antes feitos pelos Igigu. E nessa história, parece que os Igigu eles estavam subordinados aos Anunnaki e não está claro quais divindades foram incluídas nesse grupo de Igigu. No prólogo, né, no prólogo do famoso Código de Hammurabi, ele é indicado que os Anunnaki elevaram o deus Marduk entre os Igigu. Para uma tradução, né, a gente tem como base, vou pôr para vocês a referência, mas é difícil de avaliar o significado dessa passagem. Para alguns textos mitológicos, como no mito de Anzu, fala de uma assembleia de deuses Igigu. Mas se isso pode ser uma assembleia institucionalizada ou não, né, isso já é meio duvidoso. Falando sobre a genealogia divina e sincretismos, né, dos Igigi,
Como eu acabei de mencionar para vocês, né, não está claro quantos ou quais deuses pertenciam a esse grupo de deuses, conhecido como Igigi ou Igigu. Mas, embora, né, o deus Marduk ele pareça pertencer, né, como já foi, pertenceu a esse grupo de deuses, é possível que o grupo ele tenha incluído apenas 7, 8 ou até 10, de acordo com algumas referências que eu vou pôr para vocês de deuses, mas está também incerto, tá bom? Os deuses que mais pertencem a este grupo eram conhecidos como Ishtar, Asarluhi, Naransit, Ninurta, Nuska e Shamash. Alguns desses deuses eles parecem pertencer tanto aos Anunnaki quanto aos Igigu ou os Igigi, mas ainda precisam-se mais pesquisas necessárias para obter uma melhor compreensão dessa situação do primeiro milênio antes de Cristo. Na minha opinião, pelo que eu já li, eu entendo assim que Anunnaki seria uma classe, vamos dizer, mais alta, vamos dizer, uma patente, vamos dizer assim, né? Enquanto que os Igigi, né, o Igigu, era uma classe, não que eles eram inferiores ou superiores, né? Mas sim que eles eram de uma classe, vamos dizer, uma patente mais baixa, tá? Num sentido militar, ok? Não que eles eram fracos, porque se vocês sabem da história de Marduk, você vai ver que ele, como sendo da classe dos Igigi, foi o único que derrotou a antiga deusa Tiamat, né? Que nenhum dos Anunnaki tinha conseguido, e ele foi lá e fez, e por isso ele foi, vamos dizer assim, ganhou uma promoção, né? Saindo da classe de Igigi para uma classe Anunnaki, ok? Sobre os lugares de culto, atualmente não se é conhecido nenhum lugar de culto dos Igigu, né? Mas tem algumas sugestões que repetidamente, né, os Igigis eles são apenas atestados em textos literários e mitológicos. No entanto, né, alguns estudos trouxeram evidência que pode indicar que existiam muitos poucos nomes teofóricos, né, que invocavam os Igigis, oferecendo-se algumas evidências para essa veneração. Sobre os períodos atestados, o termo Igigi, né, ou Igigu, ele primeiro é atestado nos textos do período babilônico antigo, tá? E só ocorre no contexto dos acadianos. Um equivalente logístico sumério para esse termo, né, Igigi ou Igigu, em sumério é conhecido como Nungal-Ene, Nungal-Ele, para ser traduzido como os grandes príncipes ou os grandes soberanos, tá? Esse é o significado em sumério. E este termo é mencionado em um texto literário que foi atribuído à princesa conhecida como Enheduanna, que era a filha do rei Sargon, o grande rei Sargon, o fundador da antiga dinastia acadiana. Okay? E essa composição particular é somente atestada em manuscritos babilônicos antigos, e não está claro se uma data mais antiga pode ser provada. De acordo com alguns estudos, é possível que esse termo Nungal-Ene ele tenha sido originalmente um epiteto, né, dos deuses Anuna, mas que mais tarde já foi identificado como os Igigi, que sob uma influência do acadiano. Os Igigu, né, e os Anunnaki, eles são frequentemente atestados em textos literários, mitológicos e religiosos, como os encantamentos e preces, né, até o final da tradição da escrita cuneiforme. Os Igigi, eles são mencionados entre os mitos de Anzu, no Enuma Elish e também nos poemas de Hera, né, e todos eles são atestados nos manuscritos do primeiro milênio antes de Cristo. Sobre uma iconografia desses deuses, né, não tem nenhuma imagem que possa ser conhecida com deles. Tá? Sobre a etimologia desse termo também não é muito clara. Foi sugerido que ele venha do termo antigo acadiano ou de um antigo escrita da língua amorita, ou até mesmo possivelmente do antigo escrita árabe. Mas para as várias grafias, né, tem até um estudo que eu posso pôr para vocês aqui verem. Tá? Sobre a forma de escrita, eu vou colocar para vocês aí, tá? A forma de escrita numa forma logográfica, silábica e pseudo-criptográfico, né? E a forma normalizada, tá bom? Bom, pessoal, o vídeo de hoje então é isso. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente o que vocês acharam, né, se vocês têm alguma dúvida, e também compartilhe este vídeo, né, para que outras pessoas possam ver também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva-se, ok? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje e até a próxima.